Bom dia! Nós vamos falar agora do Present Perfect. O que é o Present Perfect? O Present Perfect ele é usado para indicar que uma ação ela começou no passado e tem link com o presente. E também ele é usado para indicar que uma ação aconteceu em um passado indeterminado. Eu não falei quando essa ação aconteceu. Tá? Então, exemplo, quando eu digo eu fui ao shopping, fui, passado, quando? Eu não disse. Present Perfect. Quando eu digo eu tenho estudado muito para as provas, eu estudei e estudo. Uma ação que aconteceu no passado e ainda tem link com o presente. A regra para eu colocar uma frase no Present Perfect é o pronome, que é o sujeito, mais o have ou has, que são os auxiliares, o VPP e o restante da frase. Então, veja bem, para o auxiliar have, eu uso os sujeitos I, you, we e they. Para o auxiliar has, eu uso os sujeitos he, she, it, que é a terceira pessoa do singular. Não podemos esquecer que o VPP é o verbo no passado particípio. Então, eu tenho que procurar lá no dicionário, na terceira coluna, que é o particípio. O VPP também se divide em verbos regulares e verbos irregulares. Os verbos irregulares, eles estão prontinhos na tabela lá do seu dicionário. Então, ele tem forma pronta. Exemplo, o verbo eat, eu vou procurar o VPP no dicionário, é eaten. Eu vou procurar write, written, ele tem uma forma própria. Os verbos regulares são aqueles que não estão no dicionário, por isso, não esqueçam, nós temos que acrescentar o de, o ed, o ied. De, quando ele termina com e, love, loved, coloque o de. No geral, wash, verbo lavar, washed, coloque o ed. E y consoante, troca o y por ed. Study, y consoante, para ele ir para o VPP, troca o y por ied. Então, veja bem, para eu traduzir uma frase usando a regra geral do Present Perfect, exemplo, eu tenho feito as lições que eu fiz e faço. Eu vou usar, quem é o sujeito eu? I. Tenho, have ou has, eu vou usar o have. Feito, é do verbo fazer, fazer, do, feito, o VPP dele é o done. As lições, the lessons. Então, quando eu digo, eu tenho feito as lições, em inglês eu vou dizer, I have done the lessons. Ele tem lido muitos livros, leu, né, e continua lendo, passado, presente. Ele tem lido muitos livros em inglês, tá? Ela. Quem é o sujeito ela? Ela é she. Para o she eu uso have ou has? Has. Lido vem do verbo ler. Ler é read, o VPP, que é um verbo irregular, é read. Muitos livros, a lot of, e livros em inglês, books. She has read a lot of books. She has read a lot of books. Ela tem lido muitos livros. Então, se for para organizar, he, a lot of books, read. Então, eu vou dizer he, para organizar, seguindo essa regra geral. He has, VPP de read, read, a lot of books. I, many caps buy. Eu, muitos livros comprar. Eu vou dizer que eu comprei muitos livros, aliás, I, many caps buy. Eu, muitos bonés comprar. Eu vou dizer o quê? Que eu comprei muitos bonés. Quando que eu comprei esses muitos bonés? Eu não disse. Então, eu vou usar a regra do Present Perfect. I have. VPP de buy, que ele é um verbo irregular, está prontinho no dicionário. Bought, many caps. Nós temos também o since e temos o for, que também são advérbios do Present Perfect. Since significa desde. Ele é usado para indicar quando foi que uma ação iniciou, desde maio, desde abril, desde ontem. For significa a. Ele é usado para indicar a quantidade de tempo que dura uma ação. Então, por anos, há uma semana, há dias, há uma hora. 2020, eu vou dizer since ou for? Since, porque eu vou dizer desde 2020. 3
3 hours. 3 horas é a quantidade de tempo. Então, eu vou dizer há 3 horas, que é o for 3 hours. July, julho. Desde julho ou a julho? Desde julho. Since July. One week, uma semana, eu vou dizer desde uma semana ou há uma semana? Há uma semana. For one week. Nós temos os advérbios, o just, o never e o already. O ever e o yet. O just, o never e o already, eles são advérbios do present perfect usados nas formas afirmativas, tá? Somente na forma afirmativa eu uso o just, o never e o already. Sendo que o just significa acabou de acontecer, uma ação que acabou de acontecer. Never significa nunca, que uma ação nunca aconteceu. E o already significa já, uma ação que já aconteceu. Tanto just quanto never quanto already, eles são advérbios do present perfect usados na forma afirmativa, sempre depois de have ou has. Como fica a regra quando eu uso o just, never e already? Usa-se o pronome, que é o sujeito, mas ou have ou has, de acordo com o sujeito. Just, never e already na terceira posição após o have ou has, VPP e sigo a frase. Nós temos o ever, significa já, alguma vez. O ever, ele é um advérbio do present perfect da forma interrogativa, para eu fazer perguntas. Há quanto tempo essa ação aconteceu? Se ela já aconteceu? Quando eu uso o ever, a regra fica: o have ou has vem antes do sujeito. Quando é interrogativa, o auxiliar vem antes do sujeito. Have ou has, mais o meu pronome, que é o meu sujeito, o ever, que é na terceira posição, VPP, sigo a frase, não posso esquecer de maneira alguma se é uma pergunta, o ponto de interrogação. O yet significa ainda não. Ele é usado sempre no final da frase. E o yet, ele é um advérbio do present perfect da forma negativa. Eu só vou usar o yet no final da frase, diferente do just, never, o already, o ever, que sempre é na terceira posição, o yet é no final. Quando eu uso o yet, que é negativa, o auxiliar have ou has, ele precisa ir para a forma negativa. O have fica haven't e o has fica hasn't. Então a regra fica o pronome mais haven't ou hasn't, VPP, sigo a frase e no final o ponto de o yet e no final o ponto de interrogação. Então não pode esquecer, yet ele é usado na negativa. O present perfect, nós vamos agora traduzir algumas frases usando aquelas regras que eu expliquei, do just, never, ever, already, yet. Ele nunca foi ao shopping. Quem é esse nunca? O never. Como fica traduzido essa frase para inglês? He has never gone to the mall. Nunca foi. Has never gone. Foi do verbo ir e é go, VPP, gone. Você já comeu sushi? É uma pergunta. Então, se é uma pergunta, quem é que eu uso? O ever. Qual é a regra? O have you ever eaten sushi? Então, o have ou has vem antes do sujeito. Eles ainda não estudaram para a prova. Ainda não, é o yet. Onde que eu encaixo ele? No final da frase. E o que eu tenho que fazer com o auxiliar? Vai para a negativa. They haven't studied for the test yet. Eles ainda não estudaram para a prova. Nós já lemos este livro, estou afirmando. Quem é o já de afirmativa? O already. Como fica a regra? We have already read this book. Nós já lemos este livro. Already sempre é usado após o have ou has.